Olá, primeira série, tudo bem, meninos? Turma, finalmente vamos terminar a Antiguidade Clássica. Vamos agora para o último assunto a respeito de Roma. Roma Antiga 4. Falaremos a respeito do Baixo Império Romano. Como foi que o Império Romano implodiu? O que foi que aconteceu? Quais foram os fatores para o fim do Império Romano? Falaremos a respeito das invasões dos povos bárbaros, a crise escrava. Falaremos sobre a expansão do cristianismo e como foi que o cristianismo, de uma religião perseguida, se tornou religião oficial do Império Romano. Também falaremos a respeito de uns povos gente fina, tranquilos, como os hunos, tá certo? E falaremos a respeito do último imperador romano, Rômulo Augusto, que com apenas 12 anos perdeu literalmente a cabeça. Então, vem comigo, bora lá! Baixo Império Romano, 284 a 476 depois de Cristo. A economia romana ela foi, meninos, diretamente atingida, abalada por causa da chamada crise escrava. E eu vou explicar como foi que essa crise escrava ela aconteceu. Assim, nós vimos durante o período do Alto Império Romano que durante o governo do imperador Trajano, o Império Romano ele atingiu o máximo, o apogeu da sua expansão territorial. Isso quer dizer que o que tinha de conquistar de território, Roma já tinha conquistado. O território do Império Romano, ele ia desde a Península Ibérica, desde onde hoje é Portugal, que na época era chamado de Lusitânia, desde Portugal, até a região do rio Tigre, tá certo? A região da Mesopotâmia. Todo o litoral do Mar Mediterrâneo, norte, sul, leste e oeste, estava sob controle de Roma. Por isso que os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. Agora é o seguinte, vocês estão lembrados que nós, quando estudamos Roma, falamos de que a escravidão em Roma ela acontecia de duas formas, ou através de dívida, ou em caso de prisioneiros de guerra. Mas nós vimos também que durante o período da República Romana, a escravidão por dívida havia sido extinta. Ela foi extinta, a escravidão por dívida, por ação dos chamados tribunos da plebe. Estão lembrados? Falamos sobre a lei Canuleia, a lei Licínia e etc. Tá certo? E uma das leis que foi aprovada pelos tribunos da plebe e pelo Senado foi justamente a lei que abolia a escravidão por dívida. Então agora a única forma de se ter escravos era através justamente das conquistas militares. Enquanto Roma estava expandindo o seu território, eles estavam escravizando os povos que haviam sido subjugados, que haviam sido dominados. Enquanto estava tendo expansão territorial, estava tendo guerra, estava vencendo os conflitos, estava tendo o fornecimento regular de escravos. E isso fez com que a economia romana ficasse extremamente dependente da mão de obra escrava. Só que com o fim da expansão territorial, acabou a guerra de conquista. Acabando as guerras de conquista, secou a fonte de escravos. O fornecimento de escravos ele foi prejudicado. E mesmo que os escravos pudessem ter relacionamento sexual entre si, e aí gerassem filhos que eram escravos, mas não conseguia atender a demanda da economia romana. E isso se tornou um verdadeiro efeito cascata. Mário, eu vou pedir que você avance um pouco mais. Pode avançar mais. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Aí. Não, volta. E isso levou a um verdadeiro efeito cascata. Que efeito cascata foi esse, professor? Vamos lá. Sem escravos, a economia ela começou a parar. Por exemplo, os plebeus eles trabalhavam tanto no comércio quanto, por exemplo, na agricultura. Agora, a mão de obra que estava sendo utilizada para o cultivo e a colheita de produtos agrícolas era mão de obra escrava. Sem escravos, quem é que iria plantar e quem é que iria colher? Entendeu? Então, só vocês terem uma ideia, pegando
a questão da agricultura, dá para ver como a economia romana ela foi gravemente ou mortalmente atingida pela crise escrava. Então, no caso, com a economia em declínio, com pouco dinheiro circulando, várias instituições comerciais começaram a ficar fechadas no Império Romano. E aí, resultado é que o Estado romano ele passou a ter uma queda na arrecadação de tributos e de impostos. E vocês sabem tão bem quanto eu que desde que não somente hoje, mas também naquela época, o governo ele não fabrica dinheiro. Por exemplo, o governo federal, o governo brasileiro, seja o governo federal, seja os governos estaduais e os governos municipais, eles não fabricam dinheiro. O dinheiro que é utilizado para poder pagar salários de funcionários públicos, que é utilizado para poder construir estradas, para fazer obras de infraestrutura, para poder construir faculdades, construir hospitais, postos de saúde e assim por diante, esse dinheiro ele vem dos impostos que eu pago, que os pais de vocês pagam, tá certo? Que os familiares de vocês pagam, que até mesmo vocês pagam, se porventura você trabalha. Então, toda vez que você compra qualquer produto, seja uma bala na cantina, um salgadinho, você compra uma roupa, se você vai lá fazer um lanche no Bob's, no Burger King, quando você paga uma passagem de ônibus, tudo que você faz, uma compra na internet, o celular que você compra, um filme que você baixa, pago obviamente, e você vai estar pagando imposto. E esse imposto, a depender do tipo, ele vai ou para o governo federal, como por exemplo o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ou vai para o Estado, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso, se sua família tem um carro, todo ano eles têm que pagar o IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Esse ano mesmo também tem que pagar, porque eu tenho veículo, aí tem que pagar o IPVA do meu carro. E aí tem o Imposto de Renda, que é federal, e tem o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é Imposto Municipal. Para quem tem casa, quem tem apartamento, tem que pagar todo ano. Quando você se hospeda em uma pousada ou em um hotel, você tem que pagar o ISS, Imposto sobre Serviços. Quando você vai comer um lanche na padaria ou numa lanchonete, tá certo? Você também paga o ISS, bem, que é municipal. Esses impostos, eles são utilizados pelo Estado para poder fazer essas obras públicas que eu citei, que eu elenquei. Agora, quando você para com a atividade econômica, cai a arrecadação. É o que está acontecendo agora, meninos, com relação a esse problema da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Como as atividades econômicas estão praticamente paradas, as cidades estão praticamente paradas, instituições não estão em funcionamento, etc., a economia do Brasil está parando. Então, com menos dinheiro circulando, menos impostos estão sendo pagos. E isso prejudica as diversas esferas de poder. Do mesmo jeito como tem acontecido no Brasil hoje, aconteceu no Império Romano durante o período do Baixo Império. E aí, com isso, o governo romano ele ficou impossibilitado de pagar suas despesas, entre as quais o salário dos soldados, que nós chamamos de soldos. E sem conseguir pagar os soldos, muitos soldados, o que eles fizeram? Eles desertaram. Aí você pergunta, mas professor, o que é desertar? Desertar é você abandonar o seu posto, é você chegar e abandonar a sua função. Então, no caso, vários soldados que estavam principalmente trabalhando na vigilância das fronteiras do Império Romano, simplesmente abandonaram o serviço, abandonaram o trabalho e foram embora. Com isso, as fronteiras do Império Romano ficaram desguarnecidas, ficaram desprotegidas. E quem foi que aproveitou? Então, lembrados, nós estudamos na última aula a respeito do final do Alto Império, de que teve imperadores que investiram pesado no exército para poder proteger as fronteiras que estavam sob a pressão de povos bárbaros. Bem, esses povos bárbaros agora começaram a entrar no território romano.
Alguns devagarinho, como quem não quer nada, e foram se fixando ali, próximo à fronteira, esperando que algum soldado botasse eles para fora, mas já que agora não tinha soldado nenhum por perto, eles começaram a construir suas casas, começaram a construir suas vilas e começaram a se fixar no território que era o território do Império Romano. Outros povos, como por exemplo os hunos, entraram mesmo invadindo, rasgando, acabando com tudo, fazendo a verdadeira bagaceira, quebrando o pau no território romano. Mas isso vou falar daqui a pouquinho. Voltando a alguns slides. Neste período também nós tivemos a expansão do cristianismo. Bora relembrar. O cristianismo foi uma religião que derivou do judaísmo. Tá certo? Nós falamos sobre judaísmo quando estudamos a respeito dos hebreus. Existiu um homem chamado Jesus que nasceu na cidade de Belém, da Judéia, e era filho de um carpinteiro. E esse rapaz, quando ele chegou à idade de 30 anos, ele começou a fazer uma série de pregações, de mensagens, de homilias ao longo do território da Palestina. E com a mensagem de respeito ao próximo, de amor, entre outras coisas, ele conseguiu inúmeros adeptos. Ele formou um séquito, ou seja, um grupo de pessoas muito grande que começaram a seguir este homem chamado Jesus. Isso atraiu a ira, por exemplo, dos líderes religiosos da época, dos fariseus e saduceus que tinham apoio do governo romano. Então eles acusaram Jesus de conspirar contra o governo de Roma, dizendo que Jesus estava estimulando os seus seguidores a não pagar tributo ao Império Romano, não pagar tributo a César. E sob esta acusação de conspiração e de sonegação fiscal contra o governo romano, Jesus ele foi preso e ele foi julgado pelo governador romano Pôncio Pilatos e foi condenado à morte por crucificação. Jesus ele foi crucificado, Jesus morreu, ponto. Mas os seguidores de Jesus disseram que ele havia voltado à vida, ele havia ressurgido dos mortos 3 dias depois. E aí começaram utilizando a história da ressurreição para poder convencer outras pessoas a abraçarem as suas ideias. Durante o período inicial do cristianismo, o Império Romano ele não viu os cristãos, como era o nome que foi designado aos seguidores de Cristo, aos seguidores de Jesus, como uma ameaça. Haja vista que eles imaginavam que o cristianismo era uma espécie de mais uma seita do judaísmo, como eram os saduceus e como eram os fariseus. Contudo, a mensagem que o cristianismo estava trazendo de respeito ao próximo, desconsiderando as diferenças sociais entre patrícios, clientes, plebeus e escravos, falando a respeito de que nenhum ser humano deve viver escravizado, que todos os seres humanos devem viver livres, isso mexeu em cheio, mas mexeu em cheio com a economia romana. E mais, quando eles começaram a falar de que Jesus é Deus, tirando o foco da adoração ao imperador, isso fez com que os imperadores romanos já vissem o cristianismo como uma nova religião, portanto uma ameaça ao império. Foi por isso que a partir do governo de Cláudio, imperador Cláudio, mas sobretudo a partir do imperador Nero, os cristãos começaram a sofrer forte perseguição. Eles passaram a ser perseguidos, passaram a ser caçados e muitos morreram. Na verdade, milhares de cristãos foram assassinados. Homens, mulheres e crianças. Muitas vezes eles pegavam as famílias desses cristãos e colocavam nas arenas, no Coliseu, que era a grande arena que existe em Roma, para que eles pudessem ser devorados por leões e animais famintos. E isso, os plebeus e as outras pessoas que integravam a sociedade romana ficavam assistindo esse circo de horrores dentro da política do pão e circo.
Os governos romanos, sucessivos governos romanos, acreditavam que, fazendo essa perseguição aos adeptos do cristianismo, que a febre cristã iria passar. Só que quanto mais matavam cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo, mais as pessoas adotavam a mensagem de proselitismo dos cristãos. Então, ao invés de acabar com o cristianismo ele foi aumentando consideravelmente e se espalhou por todo o território do Império Romano. Pode passar. Por todo o território do Império Romano. E isso fez com que alguns imperadores começassem a rever o seu posicionamento de perseguição em relação aos cristãos. No ano 234 e 205 tivemos o governo de Diocleciano. Diocleciano ele resolve congelar os preços. Então lembrar que nós estudamos isso no ano passado, quando falamos a respeito do governo Sarney, que teve aquela política de congelamento. O governo dizia qual era o valor mínimo, o valor máximo dos produtos para poder evitar a inflação, que é o aumento exagerado dos preços dos produtos. Bem, isso não foi invenção de Sarney, gente. Isso já aconteceu desde a época do Império Romano com Diocleciano, só que não deu certo. E ele também estimulou o chamado êxodo urbano. Agora ele estava estimulando que as pessoas saíssem dos grandes centros urbanos e fossem para o campo para poder trabalhar, sob o regime de colonato. Guardem bem essa palavra, porque o colonato, junto com o comitatus, vai se tornar a base do regime feudal. Ele também cria a tetrarquia. A expressão tetra é de 4. Governo de 4 pessoas. Ele divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Cada um desses impérios teria um César, que assumiria a função de imperador, e um Augusto, que seria uma espécie de vice-imperador. Contudo, meninos, Constantino, que assume o poder depois de Diocleciano, ele reunifica o império. E é Constantino que toma a primeira medida que muda a história do cristianismo. Constantino, ele publica o chamado Edito de Milão, e através do Edito de Milão, ele autoriza o culto, a liberdade de culto para os cristãos. Isso porque Constantino, ele se declara convertido. Ele, de acordo com a história, Constantino afirmou que tinha tido um sonho na luta contra os bárbaros, em que ele viu uma cruz e ouvia uma voz que dizia: com essa cruz ou com esse sinal vencereis. E aí ele determinou, quando ele acordou, ele determinou que todos os soldados romanos pintassem a cruz, fizessem bandeiras com a cruz pintada e pintassem a cruz nos escudos. E coincidentemente, o exército romano venceu a batalha contra os povos bárbaros. Resultado, Constantino ele se converte ao cristianismo e agora ele autoriza para que os cristãos possam também cultuar livremente. Ademais, ele transfere a capital de Roma para a cidade de Constantinopla, quer dizer, para a cidade de Bizâncio, que ele muda o nome para Constantinopla, que significa a cidade de Constantino. Nada humilde esse menino. Vamos lá. Seguindo. Logo depois tivemos Teodósio, que no período de 378 a 395, ele toma a medida que também muda radicalmente a história do cristianismo. A religião que havia sido perseguida durante séculos pelo Império Romano, agora se torna a única religião do Estado. Isso mesmo, o cristianismo virou religião oficial do Estado, tendo o imperador como um dos principais sacerdotes. Tá certo? Então, no caso, o cristianismo agora se torna a única religião a ser professada no Império Romano, e as outras religiões passaram a ser consideradas ilegais. O cristianismo, de uma religião perseguida, passou agora a perseguir. E foi Teodósio que fez a separação definitiva do império. Ele divide o império em Império Romano do Ocidente, capital, cidade de Roma, e Império Romano do Oriente, capital, a cidade de Constantinopla. Pode passar.
Estão lembrados que eu falei das fronteiras que ficaram desguarnecidas? Que os povos bárbaros começaram a entrar. Um dos povos que entrou foi um povo gente fina, tranquilo, primeira série, que eram os hunos. Ô povo abençoado, povo tranquilo que só. Os hunos, eles eram liderados por Átila. Átila, rei dos hunos. Para vocês terem uma ideia, como Átila ele era tranquilo, primeira série, e vocês sabem que quando o tio Márcio diz que tranquilo, é porque é tranquilo mesmo, do jeito que o tio Márcio de falar. Átila era conhecido como a praga de Deus, o flagelo de Deus. Por onde Átila passava, nada crescia. Ele caminhava, e aí o mato que estava ali, antes de ele passar, quando ele passava, o mato ficava seco. Tudo morria nas mãos de Átila. E ele era assim, gente fina, sempre tranquilo com relação aos povos, às cidades, quando ele invadia. Ele mandava matar homens, mulheres e crianças. Agora sim, ele gostava de fazer uma coleção de orelhas. Ele chegava e cortava as orelhas dos seus inimigos e fazia um colar. E aí ele gostava de desfilar com o colar de orelhas dos seus adversários, sem contar que ele gostava de utilizar um tipo de manto, uma coberta sobre o cavalo, feito de pele humana. Isso mesmo que você ouviu. Pele humana. Ele chegava e gostava de cortar a pele do indivíduo, tá certo? Do incauto, cortava e aí chegava, forrava o cavalo e aí vinha marchando, vinha trotando, melhor dizendo, com a pele humana, sentado sobre a pele humana, tá certo? E com o colar cheio de orelhas. Quando as pessoas começaram a ouvir que Átila estava chegando, você ficava? Eu também não. O pessoal saía correndo, fugia. E eles fugiam para onde? Para o campo. E lá no campo, eles passaram a buscar o apoio de quem? Dos nobres que estavam ali protegidos nos seus castelos, por exemplo. E aí os nobres diziam, vocês querem o quê? Aí eles chegavam dizendo, nós queremos proteção. Vão me oferecer o quê? E aí foi que surgiu o regime de colonato, que o servo, ele oferecia seu trabalho em troca de comida e proteção. Que junto com o comitatus germânico, que era a relação de lealdade e fidelidade entre o servo e senhor e servo, surgiria a relação feudal e as relações de suzerania e vassalagem. Gente, os hunos invadiram o território romano, os juevos invadiram o território romano, aí nós tivemos os saxões também invadiram, aí nós tivemos os lombardos que também invadiram, e aí nós tivemos os germanos que também invadiram. Diversas nações bárbaras começaram a invadir o território do Império Romano do Ocidente. Até que no ano 472 d.C., Odoaco, rei dos Érulos, invade Roma, destrói a cidade de Roma e mata o imperador Rômulo Augusto. Agora é o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média. Certo? Turminha, com isso nós encerramos o assunto Atividade Clássica, encerramos o assunto Roma. Próxima aula falaremos a respeito de Alta Idade Média. Tem atividade que vai ser postada no plural para vocês fazerem. Qualquer dúvida, tá certo? Vai ter aquele momento assim, tira a dúvida, que vocês podem anotar as dúvidas que eu estarei respondendo assim que for possível, com a maior brevidade possível. Um grande abraço e até a próxima.